Olá pessoal, sejam bem-vindos à última parte da nossa aula, que é sobre triângulos semelhantes, né? Triângulos semelhantes é uma parte muito aplicável do Teorema de Tales, principalmente por essa parte aqui, da razão de semelhança. A razão de semelhança, ela diz que existe uma constante K que define a razão de semelhança dos triângulos. Ela diz que, sendo K uma constante, a razão de semelhança de lados homólogos, ou seja, segmentos correspondentes dos nossos triângulos, nós temos a igualdade, a proporcionalidade da razão desses lados homólogos. Ou seja, essa constante é a razão de semelhança entre os triângulos. Também podemos definir que, sendo K igual a 1, os triângulos eles são congruentes, eles são praticamente os mesmos. Dois triângulos eles são semelhantes quando tem os ângulos correspondentes e os lados homólogos proporcionais, Quando os ângulos eles são iguais, a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo formam 180, então não tem como dois ângulos serem a mesma coisa e o outro ser diferente, porque sempre vai dar 180. E os lados homólogos forem proporcionais, Nós temos essa razão de semelhança. Falando agora de casos, de semelhança de triângulos, nós temos o caso lado, 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 o caso ângulo, ângulo e o caso lado, ângulo, lado, No caso lado, 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 é mais fácil a gente aplicar a razão de semelhança, a constante K. A gente vê uma variação se a gente pegar esses lados homólogos, os segmentos homólogos do nosso triângulo e obter essa razão, e a gente vai ver uma semelhança. A gente só vê que um triângulo é 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou infinitas vezes maior do que um outro. Mas eles estruturalmente são semelhantes. Já no caso ângulo-ângulo, a gente define a igualdade porque se dois ângulos são iguais, e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180, a gente não vai obter, fazendo a equação 180 menos os dois ângulos, a gente não vai obter um ângulo diferente do outro, sabe? Um ângulo de um triângulo não vai ser diferente do outro. Então, se nós temos dois ângulos iguais, os dois triângulos eles são semelhantes. Já no caso ângulo-lado, a gente tem que observar e identificar lados proporcionais e um ângulo congruente, um ângulo em comum. E os lados devem ser proporcionais. A constante, a razão, ela deve estar presente. Então, se nós temos aí a constante K e um ângulo em comum, os dois triângulos eles são semelhantes. E falando de base média do triângulo, o que a gente faz numa base média é construir um segmento que une os pontos médios de dois lados. O que seriam pontos médios? A gente pega um segmento, divide o seu módulo por 2, o tamanho desse segmento por 2 e fixa um ponto lá. E daí a gente fazendo isso em dois lados, principalmente eles sendo paralelos à base, a gente constrói uma base média de um triângulo. O que a gente faz, procedendo dessa maneira, é definindo o nosso K igual a 1/2. A gente vai reduzir o tamanho do triângulo pela metade. Bom, terminamos a teoria, vamos aqui para alguns exercícios. Pausem na parte das questões, tentem fazer sozinhos e depois acompanhem comigo a resolução. Vamos agora para a primeira questão. Bom, na primeira questão nós temos aqui a medida em metros do segmento AD da figura abaixo é D e temos as opções. Vamos resolver. Ok, gente, nessa questão aqui a gente tem o símbolo da Next. Mas a gente pode dividir em dois triângulos. Um triângulo de base 2 e altura 3. E outro triângulo de base 4 e altura AD que nós queremos achar. Então, nós vamos chamar de X. Certo? Ok. A primeira coisa que a gente vai fazer é... esse triângulo aqui está numa posição diferente desse triângulo. Então, na minha cabeça, eu consigo imaginar os triângulos dessa forma aqui. Eu vou desenhar de lápis. Tentar desenhar de lápis.
e tem o triângulo menor. Ok. Então, como eu disse, eu chamei esse triângulo aqui com base 4 e esse triângulo aqui com base 2, altura 3, e essa altura aqui que nós vamos encontrar x, certo? Dito isso, a gente vai estabelecer uma proporção entre esses dois triângulos. Eu vou chamar aqui de triângulo A e aqui de triângulo B. Eu quero colocar as medidas do triângulo A em relação à medida do triângulo B. Ou seja, eu vou colocar 2, né, a minha base 2, sobre 4, igual a minha altura A, que é 3, sobre a minha altura B, que é x. Certo? Vamos para a conta de proporção. Meio pelos extremos, vamos multiplicar as extremidades. Desce o sinal da igualdade. 3 vezes 4, 12. Vamos dividir os dois lados por 2. Aí teremos x igual a 12 sobre 2. Desculpa. X é igual a 6. Olha só, pessoal, que interessante esse exemplo, esse exercício. Nesse exercício, a gente tem um princípio inicial, a ideia inicial do Teorema de Tales. Na questão, ela diz que a sombra de um poste vertical, aqui nós temos o poste, a sombra dela tem 12 metros. Daqui até aqui, 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão, aqui nós temos o bastão, que tem 1 metro de altura, né? Daqui até aqui temos 1 metro de altura, mede 0,6 metros. A altura do poste é, então nós queremos saber daqui até aqui quem é essa altura do poste. A gente viu no início, sei que vocês estão vendo o rascunho, porque eu quis fazer um desenho que realmente desse uma exemplificada boa. Então, a gente vê aqui, ó, que os raios solares, eles se comportam como um feixe de retas paralelas. Olha só. Estou tentando fazer o mais paralelo possível, mantendo a posição e tal. Ok. Então, nós temos aqui o nosso feixe de retas paralelas e as nossas duas transversais. Mas a gente pode resolver de uma forma bem mais simples. A gente tem aqui, ó, triângulos semelhantes. Nessa área que eu tô pintando de laranja. Vocês estão vendo? Nessa parte aqui, a gente pode dizer que existe uma constante K que diga que eles dois são semelhantes. E também nós temos aqui a questão lado, ângulo, lado. Por quê? Porque o chão, ele é perpendicular a nós. A nossa força-peso, ela aponta para o centro da Terra. Então, independente de onde nós estamos, nós sempre estamos perpendiculares ao chão, certo? Então, aqui, nós temos o caso lado, ângulo, lado. Então, esses triângulos aqui, eles são semelhantes. E como é que a gente resolve para achar esse x? Lembram do princípio do Teorema de Tales, que diz que a altura do poste sobre a sombra é igual à altura
do bastão sobre sua sombra. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que x sobre 12 é igual a 1 sobre 0,6. Ok? Vamos fazer meio pelos extremos. 0,6x é igual a 12. Então, quem é o meu x? Vamos dividir por 0,6 dos dois lados. X é igual a 12 dividido por 0,6. Eu tenho x igual a 12 sobre 0,6. Isso é a mesma coisa que 12 dividido por 6 sobre 10, certo? Dito isso, a gente vai inverter, ou seja, a gente vai colocar 12 vezes 10 sobre 6, certo? Então, teremos x igual 12 vezes 10, 120, sobre 6. Ok? 12 sobre 6, 2. Repete o zero. É igual a 20 metros. Bom, gente, com o fim desse exercício, terminamos a nossa aula, a nossa série de 3 vídeos. Eu espero que você tenha aprendido, se divertido comigo, assim como eu me diverti preparando esse conteúdo para vocês. Fiquem ligados, o calendário do Enem ainda tá rolando, fiquem por dentro. Eu adoro vocês, estou com muita saudade da energia de vocês em sala de aula. E arrasem nessa ficha, daqui a 2 dias estaremos soltando a resolução, tá? Um web beijo bem gostoso pra vocês. Fiquem em casa, se cuidem, se hidratem, tomem vitaminas, vejam lives. Também vejam videoaulas, é importante. Não só de Michele Mello, que vive o homem. E arrasem. Boa sorte, bons estudos e tchau, tchau. Acabou essa porcaria!